Estamos de volta agora entrando no segundo bloco aqui do programa Mulheres, sempre às quartas-feiras com você, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. Há pouco falamos sobre cuidados especiais aqui com a nossa saúde, aproveitando esse mês de setembro, né? Um mês que evidencia realmente cuidados com o nosso coração e, claro, muito vai da prevenção, do cuidado diário, né? A procurar mais fazer atividades físicas, uma alimentação equilibrada para termos uma vida longa, uma vida melhor, uma vida com muita saúde. E no mundo pet também tem essa preocupação e é sobre isso que vamos falar a partir de agora com o meu convidado, o médico veterinário Carlos Sansão, justamente falando sobre vida longa aos pets. Carlos Sansão, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, obrigado, agradeço o convite. Isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados, né, na geriatria, uma fase tão importante dos nossos pets. E muitas vezes não observamos, o tempo passa, os anos passam e observamos que eles também podem entrar ou estão entrando nessa fase. Para ficar bem claro, cachorros e gatos, temos esses dois exemplos. O que significa um cachorro idoso ou um gato idoso? A geriatria nesse mundo pet. Hoje, entendemos como um cão ou um gato geriatra todo aquele paciente que atingiu 75% da sua expectativa de vida. No caso dos cães, classificamos em 4 etapas: os de pequeno porte, os de médio porte, os de grande porte e os gigantes. Então, os de pequeno porte, que são os cães em média até 10 quilos, a partir dos seus 8 até os 11 anos de idade, eles podem entrar na fase geriátrica. Os de médio porte, dos 10 aos 25 quilos, a partir ali dos 8 anos de idade. Isso não é fidedigno, é uma média, cada cão vai entrar na fase geriátrica em um determinado período, pois eu cito até alguns outros sinais que eles apresentam. Os de grande porte, que são os cães de 25 a 40, 45 quilos, estes entram um pouquinho mais cedo na fase geriátrica. Eles entram ali a partir dos 6, 7 anos de idade. E os gigantes, que são todos aqueles acima dos 45 quilos. Estes entram bem mais cedo, a partir dos 5, 6 anos de idade. E os gatos entram na fase a partir dos 8 a 11 anos de idade. Alguns sinais que esses animais apresentam, né? Pelos brancos, um pouco mais sonolentos, mais quietos, gostam de ficar um pouco mais deitado, algumas alterações de pele, pelos brancos realmente, né, em região de boca, olho. Claro, se o pet for branco, um pouquinho mais difícil, mas geralmente a maioria dos nossos pets tem coloração, então acabam mostrando aí alguns pontos também pra gente. Ô Carlos, e muda muito nessa fase, nessa nova fase, a fase idosa do meu pet, do meu cachorro, do meu gato, ele exige também mudanças de comportamento envolvendo essa relação, o dono, a família com ele? Nós temos que entender que automaticamente, né, o processo de envelhecimento ele se dá a partir do momento que esse animal nasce. E ele é constante e gradativo. Nas primeiras fases a gente não nota uma diferença tão grande, mas a partir de um determinado período começa a se acentuar esses sinais que esse animal nos apresenta. Quais são esses? Automaticamente ele já tem uma diminuição de aproximadamente 25, 30% de todas as suas funções, como metabolismo, diminuição de filtração renal, diminuição de débito cardíaco. Então todo o seu organismo diminui suas funções em torno de 25 a 30%. Com isso, esse animal acaba se tornando um pouco mais arredio a exercícios, tem que ter esse cuidado, ele fica mais sonolento, ele tem um pouco mais de dificuldade às vezes para se locomover, subir escadas. Temos que cuidar com escadas dentro de casa, é algo importante porque eles estão mais propensos a acidentes. Evitar troca de ambientes claros para escuro. Alguns desenvolvem catarata, outros a esclerose nuclear senil, que a gente chama, que é fisiológico, acontece no decorrer do processo de envelhecimento desses animais, e com isso eles têm essa dificuldade de se movimentar, de reconhecer alguns ambientes. Caso o animal perca a visão, é comum, por conta de catarata e outros problemas, evitar a mudança de móveis dentro de casa, porque o animal ele acaba passando uma vida com aquele ambiente. Então ele reconhece, se ele perde a visão, ele vai andar tranquilamente dentro da sua casa. A partir do momento que você troca aqueles móveis, ele começa a bater e a se machucar, e daí a gente tem um problema. Olha só, por falar em passar uma vida, realmente essa relação, os pets com os seres humanos, as famílias, ela está cada vez mais intensa, cada vez mais próxima, e a gente percebe isso, esse carinho, essa troca de carinhos, e como isso é bom quando a gente pode expor realmente para incentivar, para ser um exemplo do bem nessa relação com os animais e para realmente incentivar outras pessoas. E agora, durante a pandemia, ficamos ainda mais próximo dos animais. Exato. Estamos voltando, muitas pessoas já voltaram à sua rotina com toda a segurança, e ao mesmo tempo também os pets entendendo
primeiro muito intenso e agora ficando mais sozinhos novamente. Como é que a gente pode administrar esse tipo de cenário, já que eles não vão acompanhar o noticiário, saber que estamos evoluindo com a medicina, mais pessoas vacinadas, diminuindo os números de contaminados, mas ainda exigindo muita segurança? Então, é um pouquinho mais complicado essa separação. Passamos mais tempo em casa durante a pandemia, para eles estava tudo certo. Opa, meu dono em casa todo dia, que alegria, né? Agora, precisamos acostumá-los. Existem algumas técnicas que você pode fazer com esse cão, alguns exercícios, alguns brinquedos. Eu sugiro sempre, existem brinquedos, bolinhas, que você coloca petisco, que estimula ele a ficar ocupado, distraindo a sua mente enquanto você não está em casa. Claro, esse brinquedo ele só ganha quando você sai de casa. Quando você volta de casa, você retira esse brinquedo, porque daí você já está lá com ele. Ajuda a não deixar ele tão ansioso enquanto você não estiver. E claro, hoje nós temos aí na cidade várias opções de creche, inclusive pessoas para passear com o seu cão, pega na sua casa, leva para passear. Então temos aí várias opções para ajudar nesse distanciamento que está acontecendo novamente entre tutor e pet, devido aos proprietários terem que voltar às suas atividades normais. Essa relação ainda da pandemia, a preocupação com a saúde dos pets aumentou durante o momento e muitas informações desencontradas, infelizmente também as fake news prevalecendo muitas vezes, nesse momento de o pet poder passar para o ser humano, a própria Covid, o coronavírus, porque eu olhei na caderneta ali, a vacinação também tinha, né, direcionava o olhar para a questão coronavírus no mundo animal. Fala um pouquinho sobre esse tipo de assunto que predominou, continua predominando e é uma falta de informação de muitas pessoas. Então, nessa pandemia, eu acho que todos ficaram com o tempo, ou um pouco mais de tempo, e o tutor se atentou a olhar a carteirinha do seu pet. E aí veio a informação e a leitura. E veio a informação, meu cão é vacinado para coronavírus. Antes, né? De mim. Antes de mim. Eu não sou vacinado para coronavírus e o meu cão é. Como assim? Recebi de meus clientes, né? Carlos, tá aqui ó, na carteirinha do meu cão, ele é vacinado contra coronavírus. Calma. O coronavírus dele é diferente. Eles já são vacinados há anos contra a coronavirose. Porém, esta cepa que temos agora, esse coronavírus, o Covid-19, é dos humanos. Mas apareceu um teste, acho que foi, não quero te mentir o país, mas que o tutor tinha Covid, foram testar o cachorrinho apareceu positivo. Ok, provavelmente o que aconteceu? O vírus estava no ambiente, quando recolheram a amostra desse cachorro, realmente ele tinha o vírus, mas o vírus não iria se replicar nele. Ele não teria a capacidade de repassar o vírus para as outras pessoas. Se fosse assim, nós teríamos um problema muito maior, se esses animais tivessem. Porque o que tivemos de pessoas contaminadas com o coronavírus e, consequentemente, ficaram em isolamento domiciliar e seus pets iam para os banhos de tosas, para suas atividades, que essa atividade não parou durante a pandemia, só em alguns casos, eu acho que teríamos muito mais problemas e não temos ainda hoje estudos que digam que o Covid-19 passa para os cães. O que a gente tem foram algumas fake news, já se foi comprovado que o coronavírus dos animais é um, dos humanos é outro. Carlos, a vida longa aos pets também vai por esse cuidado, o olhar pela vacinação, prestar atenção não só ali na fase inicial, quando é bebezinho, quando acaba de nascer, quando recebe o filhotinho na sua casa e depois esquece a carteirinha? Vai muito além disso. Hoje, graças à evolução da medicina veterinária, em pesquisas, seja na área de alimentação, cuidados, hoje é muito maior as especialidades na medicina veterinária, temos cardiologistas, oftalmologistas, endócrinos, nutricionistas, médicos veterinários que estudam para nutrologia, ortopedistas, então temos um avanço muito grande nessas áreas. E com tudo isso associado, nossos pets estão vivendo mais. Né? A fase geriátrica está sendo muito maior. Antes a expectativa de vida de um cão de pequeno porte era de 12 anos. Hoje ele está entrando na fase geriátrica com 8, 11 anos e vivendo até 18 anos com muita qualidade de vida. Todos esses fatores associados, e claro, a prevenção tem que estar associada a tudo isso, toda essa tecnologia que nós temos disponível hoje para esses pacientes. E com isso a gente consegue dar essa longevidade. Vacinação primordial em todas as fases da vida, tanto do cão quanto do gato. Um acompanhamento nas primeiras fases, ele já acontece por conta da vacinação. Durante a fase adulta, o ideal, uma vez ao ano.
e durante a fase geriátrica a cada 6 meses. Com isso, a gente consegue, com toda a tecnologia que nós temos hoje, exames e suporte técnico, a gente consegue prever muito mais antecipadamente esses problemas que acometem os cães e os gatos e assim promover uma melhor qualidade de vida e um diagnóstico mais preciso e rápido. Muito bom. Para finalizar, também a importância da hidratação, a água, e uma água de qualidade, sendo trocada de quanto em quanto tempo, esse olhar especial para um momento tão simples, mas que faz a diferença também na saúde desse animalzinho. Com certeza, Denise, não só a água, a alimentação também. Às vezes o tutor tem por hábito colocar a ração no comedouro e fica lá, coloquei a mais, coloquei para o dia. Não, vamos nos atentar a colocar a quantidade certa para aquela refeição. Todo o pacote, toda a embalagem de ração traz a quantidade baseado no peso do seu pet. Água, o ideal nos dias quentes agora, nos aproximamos aí da primavera para o verão já, 2 a 3 vezes por dia água fresca, né? Saio de manhã, volto só no final do dia. Um tablete de gelo dentro da água ajuda esse pet a se refrescar. E claro, não deixar a alimentação úmida, sempre procurar oferecer um alimento fresco e de boa procedência para o seu pet. Dicas simples, responsabilidade sempre e o amor primordial pelos nossos pets. Né? Com certeza. Obrigada por estar conosco, foi muito bom te receber também aqui na nossa TV Galega, com esse direcionamento todo carinhoso para o mundo animal. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Legal. Gente, chegando aqui mais um intervalo comercial e na sequência já voltamos rapidinho com muito mais. Vamos falar ainda sobre o trânsito e também uma conversa especial com o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que também será conosco aqui na programação da TV Galega. Eu volto já.